Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão técnica, desta vez promovida pelo Conselho Regional do Colégio de Eletrotécnica, a quem agradeço, na pessoa do vogal engenheiro Carlos Pelicano. Eh, as sessões técnicas organizadas por este Colégio Regional já são habituais, são sempre muito ricas e têm sempre temas de interesse para todos nós. Uh, Neste caso em concreto, vamos falar muito de uma diretiva que, eventualmente, a breve trecho, passe a ser transcrita para a legislação nacional. Vai dar muito que falar. Esta diretiva também vai mudar muito os nossos hábitos. E para isso, vamos ter connosco o engenheiro Francisco Pombas, que é o diretor comercial do Grupo Domótica SGTA. Esta sessão é feita através de webinar, é uma forma de nós chegarmos a mais membros. Uh, Estamos perto das duas dezenas, dezenas não, centenas, de participantes, o que é um número extraordinário e quer dizer que esta solução de webinars é sempre muito bem-vinda, e permite chegar a todo o país e de uma forma fácil, num horário 18 horas, que é logo a seguir um normal horário de trabalho. É bom e por esta razão também dou os meus parabéns e agradecimentos ao Colégio Regional de Eletrotécnica. Eh, o que é que eu posso começar por chamar a atenção e gostava de chamar a atenção sobre esta recente diretiva? Vai mudar com certeza os nossos hábitos, vai mudar com certeza a nova construção, até porque até 2030, de acordo com o que esta diretiva diz, todos os novos edifícios, em particular os de habitação, têm que ser neutros. Neutros, sustentáveis, amigos do ambiente. Para além desta situação relacionada com os novos edifícios, também esta diretiva aponta que até 2030 uma grande parte, diria 16%, é o que ela diz, dos edifícios devem começar eh, a estar munidos de uma redução de energia primária, e até 2035 este número passa para 22%. Aquilo que me causa mais, não diria preocupação, mas que talvez seja mais difícil no meio disto tudo, é a eliminação dos combustíveis fósseis, nomeadamente as caldeiras a gás. E isto, a diretiva aponta também que a partir de 2025 deixem de poder ser fornecidas, construídas. Isto é um desafio muito grande para o país. Não sei quando é que Portugal vai implementar e vai transpor para a legislação nacional esta, esta diretiva. No entanto, eu penso que durante esta sessão técnica e com a colaboração do engenheiro Francisco Pombas, nós podemos abordar e ficar a saber um bocadinho mais sobre estas temáticas. Eu não me vou alongar mais. Desejo mais uma vez o nosso obrigado. Desejo a vocês todos uma boa sessão, e que comece. E vou passar ao engenheiro Carlos explicar. Muito obrigado. Queria também agradecer as suas palavras, obviamente, o Engenheiro Quirias de Sousa, e em nome do Conselho Regional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, dar as boas-vindas a todos os presentes. Portanto, hoje iniciamos um novo ciclo dedicado aos edifícios, portanto, ciclo Edifícios Sustentáveis. O tema de hoje será a Diretiva de Eficiência Energética dos Edifícios, EPBD. Este ciclo, estão previstas 4 sessões, que terminará em janeiro de 2025, e dando continuidade a tudo o que tem sido a prática e o lema central das ações que temos organizado ao longo de 2023 e 2024, em que o tema transversal é a eficiência energética. Pela sua importância, pretendemos continuar a dar a nossa melhor atenção ao tema,
Isto porque os recursos do planeta não são inesgotáveis, e é preciso fazer mais com menos. Esta sessão visa também discutir e esclarecer como os atuais sistemas de automatização e controle dos edifícios, vulgo uma designação SASE, se podem tornar cada vez mais eficientes e preparados para a integração nas redes de distribuição de energia, garantindo uma condução dos sistemas técnicos eficaz, bem como manter ou dar conforto aos ocupantes dos edifícios. Portanto, eu também não vou alargar muito mais, além das considerações que o engenheiro Carias Sousa já fez sobre a diretiva. O engenheiro Francisco Pombas, como também muito bem disse, iniciou, portanto, licenciou-se no Instituto Superior Técnico, no ramo de Energia Eletrónica, no curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Portanto, iniciou a atividade na domótica, mas é normalmente e muito frequentemente convidado como orador para conferências e seminários sobre os temas relacionados com a gestão técnica de edifícios. Fez parte de várias comissões no âmbito da APIRAC, da ADEN, do ISQ e até mesmo na Ordem dos Engenheiros, onde ajudou a organizar as jornadas de climatização em 2017. Tem sido, ao longo dos tempos, também muito ativo na Ordem dos Engenheiros. Foi delegado adjunto por 2 triênios, em períodos distintos do tempo, da Delegação Distrital de Santarém, da Ordem dos Engenheiros. Antes de lhe dar a palavra e de agradecer a participação e o entusiasmo com que abraçou este desafio, a todos os que estão a assistir, têm a possibilidade de ir colocando questões. Há um icon no Q&A que podem usar. Durante a sessão podem colocar as vossas questões. No final, temos cerca de 10, 15 minutos reservados para poder dar respostas às questões que nos forem colocando, e para isso eu peço que vão colocando, eu vou tendo acesso às questões. No final, irei ler quem fez a pergunta e irei ler a pergunta. Portanto, da minha parte, eu passo então a palavra ao engenheiro Francisco Pombas. Boa sessão e muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu tenho a agradecer este convite, claramente. É um privilégio partilhar as minhas opiniões e a minha visão sobre a diretiva, essencialmente sobre a questão relacionada com os temas de automatização e controle. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer ao Conselho Diretivo da Região Sul, na pessoa do seu Presidente, o engenheiro António Carias de Sousa, e também ao Conselho Regional de Engenharia Eletrotécnica, na pessoa do vogal do engenheiro Carlos Pelicano, por o convite e pela oportunidade, como já disse. Penso era impossível ser mais atual. Portanto, a diretiva de que vamos falar foi, foi aprovada pelo Conselho no dia 24 de abril, foi publicada no dia 8 de maio e entra em vigor 20 dias depois, ou seja, amanhã. E, portanto, era impossível ser mais atual. Como já foi dito pelo engenheiro Carias de Sousa, é algo que vai ser um enorme desafio para a engenharia, para a construção, também para os sistemas de automatização e controle. Portanto, é algo que vamos entrar num processo de transposição. Todos os contributos serão, como é evidente, importantes. A diretiva são as grandes linhas orientadoras da União Europeia, mas cada país tem que transpor essas linhas orientadoras para o seu mercado, para a sua realidade, e, como eu disse, todos os contributos são relevantes. O meu humilde contributo começa hoje. Já me disponibilizei para também participar nestes contributos para a transposição e neste processo legislativo que vai agora iniciar-se a partir de amanhã. Vou, se tiver a oportunidade, partilhar então o meu ecrã. Deem-me só um minuto. Penso que já estarão a ver o meu ecrã. Como sabem, a diretiva comunitária vem, digamos, realçar ou reforçar a questão da neutralidade carbónica no que diz respeito aos edifícios. Portanto, os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia final
digamos, do planeta, e 36% das emissões com gases de efeito de estufa estão, digamos, ancoradas nos edifícios de serviço e residenciais. E, portanto, a diretiva, aquilo que nós chamamos é a PBD, desde a sua primeira versão, incidiu sobre os edifícios como sendo um pilar determinante na descarbonização até 2050 da economia. Onde é que estamos hoje? Portanto, a nossa legislação atual é resultado da transposição da Diretiva 2018 e é importante realçar o ponto em que estamos. Ou seja, isto não começa do zero, a nova diretiva não é um reset a tudo o que veio para trás, é uma renovação, é um aumentar da exigência, e, portanto, é importante também centrar-nos onde é que estamos hoje no que diz respeito à diretiva que foi, digamos, transposta de 2018. Nos edifícios novos, como sabem, a transposição da diretiva no que diz respeito aos edifícios novos foi muito interessante, porque em Portugal, e penso que é um caso, não digo que seja único, mas dos poucos casos na Europa em que tal aconteceu, os requisitos técnicos para os edifícios novos, no que diz respeito aos sistemas de automatização e controle de edifícios, foi muito, digamos, exigente do ponto de vista desses próprios requisitos. Ao, digamos, ancorar os requisitos técnicos na norma 15232. O que é que o legislador, digamos, impôs? Para edifícios com mais de 290 kW de potência nominal global, e penso que todos estarão a par que esta potência nominal global, estamos a falar da potência térmica dos edifícios, portanto, a partir de 290, os edifícios têm que estar equipados com sistemas de gestão técnica centralizada e os requisitos técnicos, o grau de exigência técnico desses sistemas de gestão técnica centralizada está, digamos, elencado, está descrito na norma 15232. Até à data do dia 1 de janeiro de 2025, os sistemas tinham que ser da classe B, ou têm que ser da classe B. Estamos sempre a falar de datas de licenciamento dos edifícios, portanto, a data de entrada do processo de licenciamento nas câmaras municipais, mas a partir de 1 de janeiro de 2025, portanto, vejam bem o grau de exigência disto, portanto, a partir do dia 1 de janeiro, do próximo dia 1 de janeiro, os sistemas de automatização e controle dos edifícios têm que ser da classe A. Classe A é a classe mais eficiente, a classe mais exigente do ponto de vista dos sistemas de controle e automatização. Portanto, à data de hoje, já há um grau muito, digamos, exigente, um grau de exigência muito grande nos requisitos técnicos, nas características técnicas dos sistemas de gestão técnica, dos sistemas de controle e automatização dos edifícios. Para os edifícios novos, estes requisitos são, como eu disse, a partir dos 290 kW de potência nominal global. E, portanto, digamos, para que se perceba bem o que é que está por trás desta norma da 15232, a 15232 até já foi revista e agora até já é uma norma ISO, é a ISO 52120. O que está por detrás do espírito desta norma, e como eu disse, já é obrigatória a sua aplicação atualmente, é que os nossos equipamentos de geração e distribuição sejam resultado das reais necessidades dos nossos edifícios. E aqui estamos sempre a falar de umas reais necessidades técnicas. Já veremos mais à frente, depois também há umas reais necessidades de conforto mais associadas a outros indicadores. Mas aqui o que está em causa é cada espaço que é climatizado individualmente é controlado de forma, digamos, individual, e depois essa informação desse controle de cada um dos espaços é transmitida aos sistemas de controle e a produção e a distribuição está adequada às reais necessidades dos espaços. E, portanto, quanto mais a minha produção e distribuição for o resultado das reais necessidades do meu edifício, de cada um dos espaços do meu edifício, mais eficiente é o meu sistema, melhor será a sua classificação e, portanto, um sistema de gestão técnica centralizado da classe A corresponderá exatamente a este perfil em que a minha geração e a minha distribuição estão completamente afinados com as necessidades do meu edifício e de cada um dos espaços do meu edifício.
esta norma já está, digamos, transcrita no manual do SCE, portanto, na sua reedição, até já é feita a referência à tal ISO 52120 e, para que, de um modo muito simples, todos entendamos, existem cerca de 70 funções de controle e, portanto, eu passei da classe B, à data de hoje é a minha obrigatoriedade, eu tenho que percorrer toda esta tabela das funções e ver, digamos, que tipo de controle é que eu tenho que ter. Este é um exemplo muito simples. Eu, no que diz respeito ao controle da dissipação de calor num determinado espaço, num sistema de aquecimento, estamos a falar, por exemplo, de uma bateria do ventiloconvetor ou de uma bateria de uma unidade de indução, eu teria que ter um controle individual do espaço com comunicação. E, portanto, isto são, percorrendo toda esta tabela, função a função, são, digamos, a forma que eu tenho de apresentar os requisitos técnicos mínimos do meu sistema de gestão técnica centralizado. Como é evidente, quando eu for da classe A, terei que percorrer estas mesmas tabelas, todas estas funções, e o grau de exigência será superior. Neste caso desta função, por curiosidade, eu sendo B, sou automaticamente também A, mas há muitas funções em que não, em que o critério para ser A é mais exigente do que para ser B. Mais uma vez refiro que a partir de 1 de janeiro, todos os novos edifícios terão que ser, digamos, da classe A do ponto de vista do seu sistema de gestão técnica centralizada. Queria chamar a atenção, isto é algo também relevante, que a obrigatoriedade de aplicação da norma 15232 não é algo que resulta da última transposição da diretiva, ou seja, não resulta da portaria da 138i. Já na anterior legislação, portanto, já na portaria 349D de 2013, havia uma referência à obrigatoriedade de aplicar a norma 15232, sendo que na altura essa obrigatoriedade impunha apenas a classe C. O que é que aconteceu? Depois, a 30 de janeiro de 2019, a portaria 42 de 2019, foi uma portaria que foi lançada com o objetivo de definir o que era um NZEB, um Near Zero Energy Building, mas ao fazê-lo, essa portaria também aumentou a classe de exigência dos sistemas de gestão técnica centralizada. E, portanto, quer dizer que edifícios que tenham sido licenciados a partir do dia 30 de janeiro de 2019 já teriam que ter um sistema de gestão técnica centralizado da classe B. E a portaria 188i, que é a legislação em vigor, que resulta exatamente da transposição da anterior diretiva, manteve a classe B, portanto não houve aí nenhuma alteração. A única coisa que é um pequeno detalhe é que até 1 de julho a potência a que éramos obrigados a instalar sistemas de gestão técnica centralizada era 250 kW, e essa potência, em linha com a diretiva, essa potência foi aumentada para 290. É um detalhe. Quando saiu a legislação em 2021, manteve-se a classe B, sendo que, como eu já referi, a partir de 1 de janeiro de 2025, essa classe será A. Portanto, todos os edifícios licenciados a partir do dia 30 de janeiro de 2019 terão que ter um sistema de gestão técnica centralizado da classe B. A partir do dia 1 de janeiro de 2025, esse sistema terá que ser da classe A. Isto para edifícios novos. Para edifícios existentes, qual é o ponto da situação atual, fruto da anterior diretiva? Como sabem, a anterior diretiva chamou a atenção, algo que não tinha acontecido na anterior, que um dos maiores problemas neste momento não são os edifícios novos. Portanto, os requisitos técnicos dos edifícios novos, como vimos, já são muito exigentes. E, portanto, os edifícios novos têm, digamos, performances energéticas, nomeadamente os edifícios de serviço, mas também de habitação, até pela sua envolvente passiva, têm já, digamos, eficiências energéticas muito razoáveis. Há que manter esse grau de exigência, como é evidente, mas a anterior diretiva já focava que o grande problema da eficiência energética nos edifícios, essencialmente até nos edifícios de habitação, é que os edifícios existentes são muito pouco eficientes. Todos nós temos a noção daquilo que chamamos como a pobreza energética. Em Portugal, o grande, digamos, o grande causador da pobreza energética do nosso país, mais do que as tarifas de energia, tem muito a ver com a muito pouca eficiência térmica dos nossos edifícios. E, portanto, a diretiva de 2018 chamava a atenção para isso, propunha até uma taxa de renovação de 3% ao ano, de todos os edifícios existentes, mas não apresentava nenhumas metas obrigatórias,
quantitativas para essa renovação. E a grande diferença, posso-vos já dizer, da anterior diretiva para esta diretiva é que agora, como foi dito na introdução, é que agora vão ser apresentadas metas obrigatórias para que os Estados-membros atinjam esses objetivos de renovação. Já vos vou dizer quais são, sendo que, como é evidente, essas metas só serão, digamos, claramente transpostas, só são claramente aplicadas à nossa legislação quando a diretiva for transposta. No que diz respeito à anterior diretiva, que é aquela neste momento que está em vigor em Portugal face à sua transposição, cá está, a diretiva já falava numa estratégia de renovação a longo prazo, até 2050, na tal taxa de renovação média de 3% ao ano, e isso deu origem, até porque era obrigatório, a própria diretiva impunha isso aos Estados-membros. O anterior governo publicou aquilo que se costuma designar por ELPR, que é a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios. E, portanto, se repararem, fica claro que duas coisas. Primeiro, que o investimento que tem que ser feito neste caminho de eficiência energética dos edifícios é muito mais importante do ponto de vista digamos, do investimento financeiro, é muito mais relevante no setor residencial do que é no setor não residencial. É evidente que isto são estimativas a números de 2020, mas se repararmos, o investimento que a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios estima para os edifícios habitacionais ronda os 110 mil milhões de euros, e para os edifícios não residenciais ronda os 33 mil milhões de euros. Portanto, são números impressionantes, um esforço financeiro que tem que ser, como é evidente, financiado, mas tem muito também de investimento privado. Chamo só a atenção que, do ponto de vista dos edifícios residenciais, a grande fatia, como vêem, cerca de 40 mil milhões de euros, refere-se à envolvente passiva, aquilo que falei há pouco. Há um trabalho muito importante, investimentos muito fortes do ponto de vista habitacional, no que diz respeito à, digamos, eficiência energética na sua componente passiva do envelope, digamos, da envolvente do edifício. Ainda, digamos, da transposição da anterior diretiva, o que aconteceu, porque a diretiva assim o impunha, é que, pela primeira vez, houve uma obrigatoriedade de instalar sistemas de automatização e controle nos edifícios existentes. Isto é algo que, até do ponto de vista de todos os sistemas técnicos dos edifícios, só é obrigatório para os sistemas SaaS e também para as infraestruturas de carregamento de veículos elétricos, que é um edifício que exista, que esteja no mercado imobiliário, que tenha mais de 290 kW de potência nominal global, mais uma vez, reforço potência térmica, esse edifício, independentemente da sua performance, tem que ter um sistema de automatização e controle. E, portanto, um edifício existente, porque tem uma potência superior, tem que ter um sistema de automatização e controle. Chama a atenção que isto, na diretiva, vinha no capítulo das inspeções. E, portanto, não era dado o devido destaque, isso mudou nesta diretiva, já vos vou mostrar isso, mas o que é importante é que essa instalação de sistemas de automatização e controle estava perfeitamente datada na diretiva e foi transposta para a nossa legislação com a data de 31 de dezembro de 2025, ou seja, até ao final do ano que vem, todos os edifícios do parque imobiliário que tenham edifícios não residenciais, que tenham mais de 290 kW de potência nominal global, têm que ter instalado um sistema SaaS com umas determinadas características, que eu mais à frente até abordarei, mas que na prática tem, acima de tudo, a ver com a capacidade de identificar perdas de eficiência energética dos sistemas técnicos. Ou seja, o que a diretiva propunha e o que o legislador adotou foi o seguinte: os sistemas de gestão técnica centralizado, à parte da questão do controle e da eficiência técnica, eficiência energética dos edifícios, são também um ótimo polícia da eficiência energética dos sistemas técnicos. E, portanto, têm que estar preparados para detectar perdas de eficiência. Por outro lado, também foi, digamos, com essa premissa, foi permitido que os edifícios que tenham estes sistemas de gestão técnica centralizada instalados sejam dispensados de fazerem inspeções aos sistemas técnicos que, digamos, forem abrangidos pelo sistema SaaS. As características que aqui estão, que eu estava a relevar, se repararem na linha
dois Is, análise comparativa da eficiência energética e a detecção de perdas de eficiência, sendo este o alvo principal dos sistemas SaaS. O que é que surgiu, digamos, de relevante em relação à diretiva de 24 de abril? Como eu disse, entrará em vigor amanhã. Entra em vigor amanhã, vai haver um percurso de transposição, mas a diretiva já entra em vigor amanhã. Primeira coisa importante. Pela primeira vez, foram apresentadas metas, e ainda antes de entrar na questão do SaaS, só uma abordagem sobre a eficiência energética dos edifícios no seu todo, e não indo já à questão dos sistemas de automatização e controle, a diretiva, acima de tudo, o que pretende, como é evidente, é que todos os edifícios têm que ser livres de emissões, ou neutros, vamos dizer assim, em 2050, mas há um incentivo, digamos, legislativo, uma obrigação de que esse caminho seja percorrido com metas, com etapas perfeitamente concretas e definidas, depois cada Estado-membro terá que transpor da forma de que entender, sendo que, como é evidente, há metas que são obrigatórias. Por exemplo, uma das coisas que pode ser diferente de Estado-membro para Estado-membro é os Estados-membros definirem tipos de edifícios. Por exemplo, edifícios de escritórios, hospitais, etc. Isso é possível fazer e ter metas diferentes, desde que o total dos edifícios cumpra com as metas que vamos ver mais à frente. Qual é que é? Primeira coisa, muito relevante, mas que lá está, que bastante exigente, mas que está na linha do grau de exigência que já vinha da anterior diretiva para os edifícios novos. Portanto, como eu vos disse há pouco, para os edifícios novos, quer a diretiva, quer a nossa legislação, já eram bastante exigentes, quer no que diz respeito aos edifícios em si, no seu todo, quer também aos próprios sistemas de controle. E a nova diretiva está perfeitamente alinhada com isso e, portanto, o que diz é o seguinte: as novas construções, todas, sejam elas de edifícios residenciais ou não residenciais, isto também é algo muito relevante, o grau de exigência que está a ser colocado nos edifícios residenciais, todos os edifícios terão que ter emissões nulas até 2030, sendo que os edifícios do Estado ou detidos por organismos públicos, essa meta é 2028. Ou seja, um edifício novo do Estado português, quando for licenciado até 2028, a partir de 2028, tem que ser, digamos, neutro do ponto de vista de emissões. E, do ponto de vista do setor privado, essa data é 2030. Portanto, há aqui, já acontecia também na anterior diretiva, há aqui um incentivo a que os Estados-membros sejam um bom exemplo, sejam, digamos, os líderes do pelotão. E que, portanto, mostrem que é possível atingir estas metas, mostrem que é possível atingir estes objetivos, mostrem que é possível implementar estes requisitos técnicos. O mais complicado vem agora, meus amigos. O mais complicado tem a ver com os edifícios existentes. E os edifícios existentes, não residenciais, é muito importante dizer isto, não residenciais, a diretiva apresenta metas concretas, que já foram até abordadas na introdução desta conferência, deste trabalho, que diz o seguinte: a ideia é olhar para o parque imobiliário em 2020 e, com base nesse parque imobiliário em 2020, detectar dois patamares ou encontrar dois patamares de não eficiência, ou seja, dos edifícios menos eficientes. 16% abaixo do tal limite, digamos, de 2020, já estamos em 2024, portanto, isto, como é evidente, cada Estado-membro pode olhar para estes números de uma forma de estimativa ou com base nos certificados energéticos dos edifícios que já foram, digamos, certificados. É dado um grau de liberdade aos vários Estados-membros para, digamos, fazerem o levantamento, digamos assim, do parque imobiliário. Mas o que é relevante é que foram apresentadas duas metas perfeitamente quantificadas de percentagem em face do parque imobiliário total. Ou seja, até 2030 é obrigatório que todos os Estados-membros, em que todos os edifícios não residenciais têm que ter um consumo energético que seja inferior aos 16% de pior desempenho e em 2030 a 26% dos edifícios com pior desempenho. Ou seja, mas isto é todos os edifícios. Como é evidente, qual é que é a estratégia? É que se invista
nos edifícios que têm pior desempenho. E, portanto, se temos que todos os edifícios estar abaixo daquele patamar de consumo energético, estamos a garantir que os mais ineficientes serão aqueles que, à partida, até 2030 serão resolvidos, e depois os nível, digamos, de ineficiência a seguir até 2033. Isto é um desafio muito grande, porque, como é evidente, não depende só dos sistemas técnicos, depende da envolvente, depende dos vãos, depende das coberturas. Portanto, há aqui um desafio ao setor enorme, que eu diria que podemos já começar a olhar para isto como uma meta com algum grau de dificuldade. Se pensarem bem, nós estamos em 2024, a meta é final de 2030, portanto estamos a falar de qualquer coisa como 6 anos e meio para conseguirmos que os 16% de edifícios mais ineficientes estejam abaixo desse patamar à data de 2020. Depois, para os edifícios residenciais, há algo muito semelhante, sendo que a meta já não é 16 e depois 16, os 16% é exatamente igual, os outros poderão ser ajustados entre 20 e 22, consoante os Estados-membros, mas é exatamente o mesmo perfil, ou seja, irmos ao parque imobiliário, neste caso habitacional, detectarmos qual é que é, digamos, o ponto de situação em 2020 e até 2030 os 16%, digamos, de pior desempenho sejam garantidos e entre 2035, aqui é dado mais uns anos e o patamar não é tão exigente, também serem reduzidos até essa data. Portanto, o que é que aqui é de relevante? É que garantimos com isto, há uma estimativa que se garantíssemos isto em 2035, nós conseguimos baixar cerca de 50% a 55% digamos, dos consumos energéticos pela renovação dos edifícios existentes, com o pior desempenho. É uma boa estratégia, mas como devem calcular, obriga a um esforço de todo o setor e também a um esforço financeiro de muito grande dimensão. E, portanto, há aqui claramente um desafio ao mercado. Focando-nos agora nas questões dos sistemas SaaS, dos sistemas de automatização e controle de edifícios. A primeira coisa que é, digamos, relevante, mais uma vez, eu diria que, do ponto de vista dos sistemas técnicos, a diretiva para os edifícios novos mantém o grau de exigência, sendo que aqui o que é mais importante na nova diretiva é que, enquanto que até agora nós tínhamos uma obrigatoriedade só sobre os edifícios não residenciais, vamos ver a seguir que também se aplica aos edifícios habitacionais. Primeira coisa, os edifícios não residenciais têm que ser equipados com sistemas de automatização e controle, que até agora, como eu vos disse há pouco, o patamar de potência era aos 290 e com esta nova diretiva, esse patamar de potência passou para 70 kW. Ou seja, até 31 de dezembro de 2029, todos os edifícios não residenciais cuja potência nominal global seja superior a 70 kW têm que ter sistemas de gestão técnica centralizada, sistemas SaaS. Vejam bem o grau de exigência que isto vai colocar sobre os sistemas técnicos e sobre os sistemas de automatização e controle. Porque um sistema de automatização e controle só, digamos, faz sentido se os sistemas técnicos estiverem adequados a esses próprios sistemas de controle. E, portanto, quando se diz que um edifício tem que ter, por exemplo, um sistema de controle da produção da água fria ou da produção da água aquecida, isso obriga a que os equipamentos de produção da água fria, de produção da água refrigerada e da água aquecida estejam preparados para ser controlados por esses sistemas de automatização e controle. Portanto, há aqui também um grau de... É evidente que nos estão a dar aqui mais algum tempo, ou seja, nós tínhamos visto aquela meta de 31 de dezembro de 2025, até há aqui uma certa incoerência com a própria diretiva, mas isso não me parece preocupante, porque a diretiva só será transposta mais para a frente. Portanto, nós temos a data de 31 de dezembro de 2025 para os edifícios até 290, mas depois, entre 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2029, temos aqui 4 anos para aplicar estes sistemas de automatização e controle a todos os edifícios até 70, o que é 70 kW, o que é um esforço muito grande também do ponto de vista dos sistemas técnicos. Falámos há bocadinho do esforço da envolvente, agora estamos a falar do esforço dos sistemas técnicos. Mais importante, ou tão importante como isso, é que os requisitos técnicos dos próprios sistemas de automatização e controle, no que diz respeito à diretiva, não alteraram, digamos, significativamente.
com exceção, ou seja, mantém-se, digamos, aquela obrigatoriedade de que os sistemas consigam detectar falhas de eficiência, uma das funções relevantes, à parte da questão de fazer a regulação contínua e otimizar o funcionamento. É muito importante que os sistemas de automatização e controle detectem falhas de eficiência, mas acrescentaram uma linha, que é a linha D deste artigo 13º, que até 2026, 29 de maio, portanto, 29 de maio é exatamente 2 anos após a data que estamos agora, portanto, daqui a 2 anos, todos os edifícios têm que monitorizar a qualidade do ambiente interior. E aqui não diz a qualidade do ar. Portanto, temos que perceber como é que esta linha vai ser transposta para a nossa legislação, mas há um foco muito grande nesta diretiva de monitorizar também a qualidade do ambiente interior. E, portanto, mais uma vez, é algo que muitos dos nossos edifícios não estão a monitorizar, que é a qualidade do ar, sondas de qualidade do ar, sondas de CO2, sondas de componentes voláteis. Esta diretiva põe também foco nisso. E com uma data bastante mais exigente do que a data dos sistemas SaaS até aos edifícios de 70. Portanto, quer dizer que vamos ter que ter aqui digamos, uma meta intermédia no que diz respeito à qualidade do ar até 29 de maio de 2026. É daqui a 2 anos. Outra coisa que esta diretiva apresentou pela primeira vez, a anterior diretiva deixou isso à descrição, digamos assim, dos Estados-membros, esta diretiva obriga a que nos edifícios residenciais novos ou sujeitos a grandes renovações têm que ter sistemas de monitorização de energia e ter sistemas com funcionalidade de controle e têm que ter capacidade, vejam esta linha, capacidade de reagir a sinais externos para ajustar o consumo de energia. Ou seja, edifícios novos, os de habitação, portanto, edifícios residenciais, vão ter que ter sistemas de controle que permitam, vejam bem, adequar o consumo de cada habitação às reais necessidades, digamos, ao ponto de situação da rede. Ou seja, preparar os edifícios habitacionais para que a rede dê sinais, dê inputs para ajustar o consumo. Por fim, um indicador que já era alvo da anterior diretiva, já se falou muito sobre ele, que era o indicador da aptidão dos edifícios para as tecnologias inteligentes, em inglês o RSI, que era, digamos, previsto como facultativo, ainda se mantém facultativo, só que agora, à data de hoje é facultativo, mas são apresentadas datas para que ele se torne obrigatório. O que é que isto quer dizer? Portanto, vai haver um relatório com base na quantidade de case studies, de casos de estudo que estão a ser desenvolvidos na União Europeia. Esse relatório tem que ser apresentado à Comissão e ao Parlamento Europeu até ao dia 30 de junho de 2026, mais ou menos daqui a 2 anos. Com base nesse relatório, a Comissão e o Parlamento, a Comissão, aliás, adota um ato delegado, ou seja, é delegada na Comissão, digamos, o poder de fazer um ato, digamos assim, que estabeleça a obrigação de aplicar um regime comum. O que é que isto quer dizer? Que a partir de 30 de junho de 2027 sairá a obrigatoriedade, a Comissão adotará, não sabemos muito bem com que redação, mas vão ser obrigatórios que os Estados-membros vão ser obrigados a adotar no seu contexto legislativo a obrigatoriedade de adotar este indicador da aptidão dos edifícios para as tecnologias inteligentes. Para todos os edifícios que tenham potência nominal global superior a 290. Ou seja, em complemento com aquele grau de exigência que já vimos atrás, aí vai ainda surgir um indicador que nos vai permitir, para grandes edifícios, ter uma visibilidade do grau de inteligência desses edifícios ou da aptidão para as tecnologias de inteligência desse edifício. Algo que, digamos, terá digamos, uma visibilidade deste género. Não vou entrar em detalhes sobre, digamos, as características técnicas. Peço desculpa. O que é que aconteceu aqui? Fiquei. As características técnicas do SRI, mas o SRI tem 3 pilares: a aptidão para as necessidades dos ocupantes, a aptidão para a manutenção e a operação e a aptidão para a adaptação, digamos assim, à rede de energia. Portanto, estes 3 pilares depois têm vários critérios técnicos, mas no fundo o que eu vos queria dizer é que a partir de 2027
os nossos edifícios de comércio e serviços de maior dimensão, 290 kW de potência nominal global, que é, aliás, um patamar de potência que é hoje usado digamos, para estes sistemas, para a tal classe A e classe B dos sistemas SaaS. Vai haver um outro indicador com mais visibilidade, talvez não tão técnico, mas mais virado para o grande consumidor, digamos assim, para as pessoas menos, digamos, entendidas do ponto de vista técnico, tem estes três pilares como alvo. Para terminar, isto é, digamos, o roteiro até à implementação pelos Estados-membros deste indicador, do RSI, em 2027. Não sabemos muito bem com que redação é que vai acontecer isso, como é que em Portugal será adotado, mas claramente passará a ser obrigatório. Isto é um desafio, uma vez mais, não só para o mercado, mas também, acima de tudo, para as empresas que instalam este tipo de sistemas. Por fim, para terminar, mantém-se, digamos, a isenção de inspeções nos edifícios que tenham sistemas SaaS, mas, acima de tudo, eu chamo a atenção para o seguinte, e estou mesmo a terminar, é que, enquanto que à data de hoje, a diretiva e a nossa legislação transpôs a diretiva, olhava para os 70 kW como sendo a potência de cada um dos sistemas técnicos, ou seja, só acima de 70 kW é que um sistema de aquecimento ou um sistema de arrefecimento tinha que ter inspeções obrigatórias. Agora, a diretiva é muito mais exigente. Se a potência nominal global do meu edifício for superior a 70, por exemplo, temos um chiller com 40 e uma bomba de calor com 40, temos 80, nenhum dos dois equipamentos ultrapassa os 70. À data de hoje não era obrigatório inspeções. A partir da publicação ou da transposição desta diretiva, esses equipamentos, embora de uma potência relativamente baixa, 70, 40, 50, 60 kW, se a soma dos equipamentos ultrapassar os 70, vai ser obrigatório a que esses equipamentos tenham inspeções. Para terminar, só um slide para vos mostrar que os nossos sistemas, digamos, convencionais, que nós estamos habituados, que a engenharia toda a vida lidou, sistemas de aquecimento, arrefecimento, águas quentes sanitárias, iluminação, ventilação, etc. Esses sistemas continuam a ser o alvo da diretiva, continuam a ser o alvo da legislação, mas começam a gravitar à volta destes sistemas técnicos uma outra quantidade muito grande, digamos, de outros sistemas que não são tão, digamos, vistos como determinantes na eficiência energética, mas cada vez mais vão estar envolvidos. Falei já claramente da questão da rede, do tarifário, tarifários dinâmicos, da adequação dos consumos às necessidades ou à disponibilidade da própria rede, mas pensem em serviços meteorológicos, sistemas de transportes e de apoio ao estacionamento. Tudo isso, os carregamentos de veículos elétricos, tudo isso são sistemas técnicos que não estão, digamos, ancorados nas diretivas, na própria norma e na nossa legislação, mas que no futuro, ou diria mesmo, hoje em dia, são determinantes para que esta eficiência energética seja conseguida. Penso que cumpri com o meu tempo, vou interromper a partilha do ecrã e, como disse o engenheiro Carlos Pelicano, fica à vossa disposição para alguma questão que queiram apresentar ou que tenham apresentado. Portanto, eu queria agradecer ao Engenheiro Francisco Pombas, realmente foi uma apresentação, uma súmula e um resumo pá, espetacular de tudo o que nos espera. É um trabalho muito bem feito. Uh, eu peço desculpa porque esqueci-me de falar com o Engenheiro Francisco Pombas antecipadamente. Há uma questão que é transversal sempre, que é a partilha deste documento se podemos usar. Ora, muito bem. Sem Portanto, problema. Estão à vossa disposição. uma das questões já está respondida. E agradeço porque realmente isto é uma cábula perfeita que podemos usar na nossa vida profissional. E muito obrigado. Eu passaria a ler as questões que tenho, que me vão chegando. Portanto, a primeira vem Vasco Martins, por acaso eu conheço, a agradecer, obrigado pela apresentação, está muito interessante. Em Portugal, que entidades fiscalizarão a aplicação da diretiva? Se tens alguma ideia, Se mantiver, obrigado pela pergunta, é uma pergunta que não tem obrigatoriamente só a ver com a nova diretiva. Ou seja, é mais ou menos, ainda agora
Na semana passada eu estive aí no auditório, numa apresentação muito interessante sobre a luminotecnia e a aplicação também de uma norma sobre luminotecnia, no enquadramento legislativo nacional. E uma das questões que suscitou mais diálogo, digamos assim, mais debate, foi exatamente a fiscalização destas coisas, ou seja, como é que uma norma, que é uma norma complexa, que tem dificuldade até na sua aplicação, que tem às vezes até abordagens diferentes, é fiscalizada e se garante que ela é aplicada. O enquadramento legislativo atual, no que diz respeito ao SCE, portanto, ao Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, a entidade fiscalizadora é a DGEG, portanto, a Direção-Geral de Energia e Geologia. Essa é a entidade fiscalizadora. Sendo que, como é evidente, todos os intervenientes num processo construtivo devem ter algum critério de análise e validação. Mas, respondendo diretamente à pergunta, a entidade fiscalizadora, muitas vezes pensa-se que é a ADN. Não, a ADN é responsável digamos, pela implementação de todo o quadro do SCE, nomeadamente a questão da gestão e dos peritos qualificados, mas a fiscalização da aplicação da legislação no que diz respeito a estas diretivas, à anterior diretiva atualmente transposta e esta que foi agora publicada, que será transposta no futuro, se mantiver o enquadramento legislativo, será da responsabilidade da DGEG. Muito bem. Uma outra pergunta. Aqui é um participante em nome, peço desculpa, mas eu gostaria que se identificassem tanto quanto possível. Mas vou ler a pergunta na mesma. O que é que a diretiva regula no que diz respeito aos sistemas de emergência dos edifícios, hoje alimentados com combustíveis fósseis? Muito boa pergunta. Não sei responder. Não faço ideia. Uhum. Não li a diretiva com o devido detalhe. Percebo a questão. Há Uhum. uma tendência, claramente. Pronto. Então, agora, não sei se isso está refletido na diretiva. Há uma tendência digamos, de substituir os grupos geradores combustíveis fósseis por, digamos, sistemas de baterias, UPS, etc. Há essa tendência e penso que isso classifica também os edifícios do ponto de vista, digamos, de serem mais amigos do ambiente, vamos dizer assim, do ponto de vista de mercado, classifica-os dessa forma, mas não sei responder à pergunta, não sei se há algum ponto da diretiva que reflita sobre isso. Bem. Pronto, eu tenho aqui uma série de mensagens que vou recebendo, do tipo excelente apresentação, tenho interesse em receber os slides, já respondemos também, pronto. Mas poucas questões, mas muitos comentários, muito agradados e a dar os parabéns pela apresentação. Eu também não tenho, e percebendo que, no fundo, que estamos a antecipar um bocadinho aquilo que irá ser o futuro, e é esse também o nosso papel enquanto Ordem dos Engenheiros, e contribuir e tentar antecipar a problemática e tentar discutir e colocar as questões, onde elas devem ser discutidas. Eu agradeço ao Engenheiro Francisco Pombas toda esta colaboração e toda esta preparação. Esperamos numa próxima sessão poder apresentar um caso concreto de aplicação de um sistema de gestão técnica, e fechar depois o ciclo em janeiro de 2025, é essa a nossa previsão, com a participação da ADN na área dos edifícios, e explicar o papel e a diretiva, não só, mas também o papel e o que podemos contar, as métricas, à semelhança do que fizemos também com a eficiência energética na indústria. Assim sendo, eu daria a palavra ao engenheiro Carias Sousa para fazer um encerramento da sessão. Uh, Pelicano, peço sim, desculpa. sim, Eu sim, sim. estava a levantar a mão, percebi que não viste, queria só acrescentar uma coisa, tendo Muito bem, aqui diz. só 2 minutos. Eu não referi isso, penso que não é relevante para a nossa legislação, mas a diretiva também apresenta obrigatoriedades que não acontecia na diretiva anterior, obrigatoriedade de instalar sistemas de controle de iluminação nos edifícios de serviços. Uhum, Porquê é que eu digo que não é relevante face à nossa legislação? Porque a nossa legislação, ao transpor a anterior diretiva, não sendo, digamos, obrigatório pela diretiva, já tinha obrigatoriedade de ter sistemas de controle de iluminação nos edifícios. E, portanto, a diretiva realça isso,
e diria, como é evidente, o legislador, se isso não era obrigatório e o impôs, face agora a uma obrigatoriedade diretiva, seguramente que ou manterá ou até aumentará o grau de exigência dos sistemas de controle de iluminação. Faltou-me essa referência. Obrigado. Então, eu passaria a palavra ao Engenheiro Cadiz de Souza e muito obrigado. Sr. Engenheiro Francisco Pombas, muito obrigado. Foi excelente a sua apresentação e com certeza que os slides, diapositivos, vão ser uma cábula fantástica. Estou a olhar para a esquerda porque estou a vê-lo num pequeno monitor e, portanto, é como se dirigisse assim. Eu, antes de encerrar esta brilhante apresentação, vou fazer aqui uma pergunta que também encontrei escrita esta situação e quero saber, se me puder ajudar, se isto é verdade. Os Estados-membros devem tomar medidas para descarbonizar os sistemas de aquecimento e eliminar gradualmente os combustíveis fósseis no aquecimento e no arrefecimento, com vista à eliminação completa, e aqui é que está a questão, a eliminação completa das caldeiras e combustíveis fósseis até 2040. E acrescenta, a partir de 2025 será proibido substituir, subsidiar caldeiras independentes. Eu entendo que subsidiar quer dizer substituir, ou renovar caldeiras independentes de combustíveis fósseis. Isto quer dizer que vão deixar de ser comercializadas caldeiras a gás? E esta é a pergunta, se isto for transcrito para a legislação portuguesa. Muito bem, obrigado pela pergunta e pela oportunidade de clarificar. Eu, há bocadinho, quando tinha ouvido a sua introdução, tinha pensado em falar nisso durante a minha apresentação e não me ocorreu, portanto, é uma boa oportunidade. Primeiro, há um histórico relativamente às transposições que o nosso legislador normalmente não arranja moratórias, não arranja subterfúgios, portanto, é relativamente exigente na transposição da diretiva no que diz respeito à EPBD. Portanto, a transposição da diretiva de 2018 no que diz respeito às potências, no que diz respeito às datas, transpôs exatamente o que estava na diretiva e, portanto, eu diria que algo semelhante deverá ocorrer desta vez. Em relação à questão das caldeiras, a questão de 2040 é exatamente assim. Portanto, e daí a questão relacionada com os grupos geradores, penso que não se enquadra nisto. Portanto, isto é para sistemas de aquecimento e arrefecimento. Mas o seu entendimento sobre a substituição não é correto. Ou seja, o que estamos a falar é subsidiar. Ou seja, existem Estados-membros que subsidiam, por uma questão de, lá está, pobreza energética, subsidiam a compra de caldeiras. No norte da Europa, por exemplo. E, portanto, o que é que acontece? A partir de 2025, os Estados-membros, e isso, atenção, é importante, porque não tem a ver com a transposição da diretiva. Ou seja, como é uma imposição para os Estados-membros ficam desde já, a partir de hoje, até 2025, até essa data, não podem, a partir daí não podem subsidiar mais caldeiras. Portanto, não é substituir. Ou seja, podemos continuar a instalar caldeiras. Vamos ver agora como é que a diretiva é transposta. Essa data de 2040 é uma data, digamos, de médio prazo, mas a ideia, e isso tem muito a ver, e isso está alinhado com a estratégia para a descarbonização da economia em Portugal, tanto para o Plano Nacional de Energia e Clima, que aponta para 2040 que os edifícios sejam neutros do ponto de vista de carbono. Portanto, os edifícios, digamos, de comércio e serviços. E, portanto, até lá, a ideia é exatamente que os edifícios não tenham caldeiras ou outros equipamentos, chilas, por exemplo, a gás, para que sejam neutros do ponto de vista das emissões. Obrigado. O esclarecimento foi perfeito. Fico mais descansado se a caldeira variar. Ainda posso substituir a caldeira lá de casa. Mas a tempo vamos ficar sem gás nas nossas casas, porque é um combustível fóssil. Resta-me agradecer ao Sr. Engenheiro, resta-me agradecer ao Colégio Regional estas brilhantes iniciativas, estas sessões temáticas, que vão haver mais três, terminando uma em janeiro, como foi já transmitido pelo Engenheiro Carlos Pelicano. A todos vós, obrigado e participem nestas sessões que trazem sempre uma mais-valia e são uma das razões
porque nós somos todos membros da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado a todos, boa tarde.